Deus que conhece o meu caminhar, Senhor que examina os meus pensamentos, meu nome escrito em suas mãos está. Pra onde posso fugir da tua presença? Como posso mentir sabendo que estás aqui? Encontra em mim aquilo que não te agrada, consome com teu fogo, purifica o ouro que há dentro de mim. Deus que conhece o meu falar, até antes mesmo a minha boca chegar, meus passos escritos em seu livro estão. E pra onde posso fugir da tua presença? E como posso mentir sabendo que estás aqui? Encontra em mim aquilo que não te agrada, consome com teu fogo, purifica o ouro que há dentro de mim. Encontra em mim aquilo que te agrada e faz de novo, aumenta o fogo que vem de ti. Mostra-me se há algo de errado em mim, diga-me aquilo que te ofende, então me conduz pelo teu caminho que é eterno. Mostra-me se há algo de errado em mim, diga-me aquilo que te ofende, então me conduz pelo teu caminho que é eterno. Mostra-me se há algo de errado em mim, diga-me aquilo que te ofende, então me conduz pelo teu caminho
Sejam todos muito bem-vindos para a nossa transmissão da manhã. Um pouquinho de eco, vamos tirar aí, tá bom? E aí, como é que tá a sua semana? Como é que tá o seu dia? Início de semana, né? Ver como é que tá a nossa câmera. Aí, acho que tá bom. Então, gente, nós queremos falar hoje sobre a igreja de Jesus. Nós já temos conversado sobre isso nos nossos estudos da manhã. E eu acho interessante que muitos de nós, nós temos uma ideia sobre a história da igreja, temos uma ideia de como a igreja deve ou não deve ser, mas para que nós possamos entender com clareza o que a igreja deve, como a igreja funciona, nós devemos buscar na palavra de Deus. Nós devemos entender da parte de Deus o que Deus requer da sua igreja. E nós temos visto isso durante nossas transmissões da manhã, vendo que a igreja não é meramente uma instituição formada por homens, pelo desejo humano. A igreja, ela é uma instituição formada, criada por Deus, ela é um grupo, nem sei se eu posso chamar de instituição. Ela é um organismo vivo que caminha, que conduz, que leva a palavra de Deus, que continua transmitindo a vida de Jesus Cristo para as pessoas do mundo que ainda não conhecem. Esse é o papel da igreja. Talvez eu e você pensamos que a igreja é unicamente um grupo religioso, um grupo de pessoas Ótimo, só fazendo um testezinho do som. Um grupo de pessoas que só estão ali para poder cantar e agora nós vamos lá e a gente faz churrasco junto e a gente come junto. Aí agora que não pode mais, como é que a gente vai fazer? Como é que a igreja vai sobreviver? Será que a igreja vai sobreviver porque a igreja não pode mais reunir, porque a igreja está proibida por decreto em alguns lugares de estar reunindo? Como que a igreja sobrevive? E eu gostaria de conversar um pouco com você sobre esse tema hoje e que nós possamos entender juntos como que Deus movimenta o seu corpo, como que Deus trabalha. Um texto que eu mandei para você ontem à noite, você pegou, foi o texto de Atos, Atos, capítulo, vamos ver aqui se era o 15, 14, 13, 12. Na igreja, lá em Atos, o que acontecia? Diz o seguinte: por aquele tempo, o rei Herodes mandou matar, prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, perseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava aguardando na prisão, mas havia oração incessante por parte da igreja. Sabe o que está acontecendo? A igreja de Jesus, ela começa a surgir aqui como igreja, grupos de pessoas que têm a mesma fé, estão se reunindo em lugares que não são a sinagoga. Não é na sinagoga, aquele lugar que os judeus estavam ensinando. Não, a igreja, ela começa a se reunir
A igreja ela começa a se formar em casa das pessoas. Interessante você pensar, porque aqui quando ele fala e havia oração em favor da igreja, aonde eles estavam? Onde eles estavam quando eles estavam nesse período de oração? Será que eles estavam lá no templo, né? Num lugar grande, visível por toda a comunidade? Eles não estavam nesse lugar, eles estavam numa casa. Tanto é que depois, quando Pedro é libertado, ele chega lá, ele bate no portão e chama, a menina acha que é o anjo dele, porque eles estão numa casa, reunidos, orando e buscando ao Senhor. Então a igreja é o corpo do Senhor Jesus, as pessoas que creem no Senhor Jesus reunidas em qualquer lugar. Em qualquer lugar, ok? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? E aí, o Aurílio está aqui querendo entrar na transmissão e eu bloqueei a sala, mas agora já abri, Aurílio. Desculpa, eu tinha esquecido, tinha deixado bloqueado aí. Então, meus irmãos, essa igreja ela vai crescendo de uma maneira que ela se adapta às condições do contexto cultural dela, para que ela possa transmitir a palavra de Deus. Como que ela faz? Mais um pouquinho para frente, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele é preso também, aqui como Pedro, e ele consegue, através da prisão dele, levar a família do carcereiro a conhecer Jesus. O propósito da igreja era que as pessoas conhecessem a Jesus, que as pessoas pudessem ser resgatadas por Jesus. O propósito da igreja não era ter um lugar legal, com pessoas legais, com tudo legal, para que eles pudessem sentar. O propósito da igreja é que o reino, o evangelho do reino, fosse conhecido. Esse era o propósito da igreja de Jesus, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Já estamos falando, né? Mas vamos falar mais. Temos ali nosso irmão Aurílio, ele já está pronto para poder cantar. Tudo certo, Aurílio? Fala, Aurílio, tudo certo? Vamos colocar no microfone aqui. Não está ouvindo eu. Tá me ouvindo? Ah, o microfone. Aurílio, o seu microfone não conectou. É o seu. É o seu, Aurílio. Vou remover aqui. E aí você entra de novo, tá? Pra gente poder estar tendo ali o nosso momento de música. Legal, legal. Deixa eu dar um bom dia pro pessoal aí, né? Bom dia, pastor Edmilson, meu querido irmão. Bom dia, seu Oséias. Bom dia, seu Laércio. Bom dia, irmã Delma. Deus seja contigo. Bom dia, pastor Jefferson. Bom dia, Reinaldo. Um abraço, meu irmão. Bom dia, dona Ivete. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, dona Maria Nete Urnal. Bom dia, dona Risa Taylor. Bom dia, dona Edileia. Bom dia, Tamires. Bom dia, Carol. Bom dia, Aurílio. Bom dia, dona Jussara. Bom dia, Talita. Bom dia, Gil. Sejam muito bem-vindos, tá? Nós já vamos entrar novamente aí com as nossas músicas. Aqui, abaixando ali. Agora ele fica fazendo isso, né? Aí, garoto de ouro. Esperando o pessoal entrar aí. Eles entraram, só que ficou sem som, né? Aí eles vão fazer uma música pra gente, né? Agora eles estavam super animados para poder cantar. Oba. Não quero assim, não.
Então tá, gente, vamos continuando enquanto eles não entram, né? Assim que eles entrar, a gente já já começa a nossa transmissão aí de musical, tá bom? De novo. Aí. Ok, meus irmãos, então vamos continuar nossa transmissão aí, daí quando o pessoal chegar aí a gente... eles querem que eu aumente aqui. Aqui? Ótimo. Ok, né, Aurílio? Daqui a pouco você entra aí, né? Então tá, beleza, vamos lá. Volteando aqui. Ok, meus irmãos? Então, vamos lá começando no capítulo 1 de Atos. Eu gosto do capítulo 1 de Atos, quando os discípulos ficam perguntando para Jesus, né? Senhor, e agora? Quando será o fim das coisas? O que vai acontecer? Então os que estavam com Jesus reunidos lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Sempre as pessoas querem, interessante, né? O que traz ansiedade para nós é querer saber o fim, o que não aconteceu ainda, ou ficar preso no passado. Essas duas coisas geram muita ansiedade. E os discípulos estavam ali junto com Jesus e eles queriam saber se era chegado o fim dos tempos. Muitas pessoas, né, eu não sei quem tanto, mas muitas pessoas, quando iniciou a pandemia, eles perguntaram: pastor, será que é o final? Será que agora todos vão morrer? O que está acontecendo? A maioria das pessoas, muita gente ficou perguntando, porque as pessoas querem saber o final. Mas o mais importante da história, meu irmão, o mais importante da história é que eu e você coloquemos nossa fé no Senhor Jesus. Isso é o mais importante da história. Porque a partir do momento que nós estamos com a fé no Senhor Jesus, nós estamos seguros e tranquilos, independente qual seja o momento em que vai ser o fim dos tempos ou não. Então nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor, independente do que vai acontecer. Tá? Então os discípulos também queriam saber, Atos 1, capítulo 7. E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os fins dos tempos. Senhor, e até os confins da terra, desculpa. Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Meus filhos, vocês devem se preocupar em ser igreja. Vamos dizer que a fala de Jesus foi essa. Em transmitir a mensagem do reino. A preocupação de vocês não deve ser o que vai acontecer hoje ou o que vai acontecer amanhã. A preocupação de vocês devem serem minhas testemunhas. A preocupação de vocês deve ser em levar a minha mensagem para as pessoas. A mensagem que salva. Saber do futuro não vai salvar você. Mas a mensagem da salvação, uma vez que você crê, ela salva a sua vida. Então, o que Jesus fala? O importante é que vocês sejam minhas testemunhas. Que vocês falem para as pessoas do amor. Isso é o que é importante. Ok? O resto vai acontecer. Tá bom? Uma coisa interessante
é que logo no começo, quando Jesus sobe e aí Pedro começa a pregar, muitas pessoas se convertem, né? Muitas pessoas se convertem naquela pregação de Pedro, de 5.000 pessoas, muitas pessoas se convertem. Então elas vão começar a se reunir. Como existia como é que fala, a igreja cristã não era a igreja oficial do império naquele momento, então começa a existir uma perseguição, tá? Uma perseguição. Agora é interessante você pensar isso, mas por que perseguir? A igreja não ajuda? Ajuda. Mas o que que acontece? O povo naquela época, eles começaram a falar que Jesus, ele ia ser o novo rei, que ele ia tomar o lugar, sei lá, de Herodes, dos imperadores, que Jesus ia ser um rei. Então, isso trouxe uma ameaça política. Então, o povo político ficava preocupado do que fazer com Jesus, né? Tanto é que na hora de crucificar ele, Pilatos ele fala assim: olha, mas o que eu vou fazer com esse homem? Eu não estou vendo mal neste homem. Então, o que eu vou fazer com ele? Né? Só que, o que acontece? Os judeus, por questão de ciúmes, porque a luz veio para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, o que acontece? Ao invés deles se incumbirem da missão deles, que era aceitar o Salvador, aqueles judeus, né, que era o povo pelo qual Jesus veio, eles queriam matar Jesus, porque eles estavam com ciúmes de Jesus. Eles não queriam ver indo para frente. Então eles queriam, tipo assim, Jesus, você faz o que a gente quer? Se você fazer o que a gente quer, tudo bem. Se não, a gente não vai te aceitar. Só que eles valorizavam muito mais as práticas deles do que pessoas. E o reino do Senhor, a igreja, ela é uma igreja de pessoas. Pessoas reunidas com o propósito de adorar o Senhor Jesus. Não é uma igreja que está preocupada em si própria, em ter um melhor lugar, de comer a melhor comida, de ter a melhor vida, de ter o melhor lugar. É interessante, nesse contexto de hoje, é muito interessante. É bom você ter um lugar, é bom você ter uma cadeira adequada para ficar um tempo, um prédio bacana para as crianças. Isso é muito legal. Mas só que isso não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, são pessoas. São pessoas. Então, meu irmão, o que é interessante pensar? A pandemia, ela pode ter impedido um pouco do contato pessoal. Ela pode ter impedido um pouco de que eu e você nos reúna lá no prédio. Mas ela não impediu de eu e você comunicar com pessoas. Ou seja, a igreja ela não está limitada por causa da pandemia. A pandemia é apenas uma situação que veio. E olha, imagine, meus irmãos, como eu li para vocês no capítulo 12, o Herodes ele prendeu matou Tiago. Olha só, gente, esse negócio é complicado. Não tem ninguém morrendo aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei, por ser cristão, por ser de Jesus. Nós não temos esse tipo de dificuldade. Nós temos uma dificuldade, né, sanitária, de saúde, que nós devemos cuidar. Entende? Mas e agora? O que a gente faz? A gente faz o que a igreja sempre fez. A igreja sempre se adaptou para pregar o evangelho. A igreja sempre se adaptou para pregar o evangelho. Meu irmão, a dificuldade muitas vezes que nós temos não é unicamente porque nós não estamos indo lá. É porque talvez a gente não está pregando o evangelho. A gente não está vivendo o evangelho. A gente só está vivendo uma comunidade que até é interessante, mas ela não é a vida da igreja. Entende? Puxa, tá tudo legal, tá tudo bacana, tá tudo show de bola. Aí agora não pode mais reunir na comunidade. Ixi, agora acabou a igreja.
Jamais. A igreja não vai acabar, a igreja vai sempre existir até nós estarmos junto com Jesus Cristo. E isso precisa estar muito claro na nossa mente, para que nós possamos, cada dia, receber, né, o maná do Espírito Santo, para saber o que fazer como igreja nesse momento. Não existe uma receita de bolo como nunca existiu. E agora, o que a gente faz? Mas nós devemos ouvir a voz de Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos saber como reagir no meio dessa dificuldade. E o Senhor, Ele traz para nós o que precisamos saber e o que precisamos fazer, para que a palavra continue sendo passada. Bom dia, mais o pessoal que chegou aí, né? Bom dia, pastor Isaías, bom dia, irmã Suzana, né? Bom dia, irmão Moacir, tá bom? Evandro, um abraço para você, um abraço para Paula, um abraço para Danielzinho, gente muito boa. Um abraço para o Newton também. E, lá, o Aurílio entrou agora. Aê, Aurílio, agora você tá beleza aí. Aurílio, deixa preparado aí as músicas então, que a gente já canta então, tá bom? Tá me ouvindo agora, tá tudo certinho, né? Beleza, então. Pode começar já a fazer um sonzinho aí que eu já vou jogar vocês na tela, então. Beleza, ótimo. Legal, gente. Pessoal aí vai participando, né? Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim. Então vamos fazer, né? Inventando para que a gente possa tá transmitindo aí a palavra do Senhor. Olha que legal lá. Então vamos lá com a, com a família Rocha, tá bom? Então vamos tirar aqui. Aí. Ótimo, Aurílio. Então, Aurílio, se você está vendo você mesmo aí já pode começar a cantar aí, desabilita seu microfone, habilita, quer dizer, seu microfone, e aí tá com vocês aí a parte musical, tá bom? Vai lá. Eu ainda não estou ouvindo você, talvez o meu som tá baixo. Deixa eu baixar, aumentar aqui. Excelente, Aurílio. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
uso 39, pelo amor de Deus. 25. 25. Que grande amor, esse é o amor que Cristo nos mostrou, pra se tornar o Salvador, abrir a mão e vou. Ó Deus, ó grande amor, que teu grande amor é que assim nos manifesta. Que bom, grande amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém mais deve duvidar do seu tão grande amor. Mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Oh Deus, tão grande amor, e tão grande amor que assim nos manifesta. Que maravilha, amor, que nos trouxe para Deus. Esse amor de nossa é nos dado mas que sempre voltará, Jesus dará saber. Talvez tão grande amor, e tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Mais ou menos antiga. Tradicional ou não? Quando eles estão? Muito antes, né? Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim. E ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha no noite, como conquistor das águas, como abrigo no deserto. Veja que ao certo quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Essa aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me ache só a ti. Usa-me,
lugar. Essa aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Vamos para onde brilha a noite como onde sobre as águas do abrigo do deserto. Fecha aqui a cerca ao alto, quero ser o sol do teu poder que te olha em qualquer lugar. Aqui é a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Vai ser mais. Olhou aí? Fala, pastor. Aquela mãe. Hoje é tempo. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nossa glória, vida, eu espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Em louvar, em louvar, no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer por tê-lo em você. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Em louvar,
Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. A figueira para nós. Aumenta. É você. É você. Aumentou o cachê? É, pode. Vou desligar aqui o microfone. Liga aí para você o microfone, tá bom, pessoal? Para que possa ficar bem alto aí, para você poder ouvir bem, ok? Então nós vamos aí para continuar a nossa reflexão, ok? Então nós estávamos falando, né? O pessoal que chegou aí, seja muito bem-vindo, tá? Dona Marilda, Vicky, a Dona Marlene, Deus abençoe, Dona Marlene, um abração para a senhora. E a minha sogra também, lá do Mali, deve estar bem quente lá, né? Quantos graus que está aí hoje? Coloca aí nos comentários para a gente poder saber se está tendo tempestade de areia, como é que vocês estão, né? O pessoal poder saber aí. E a Dona Ivete, né? Ô, glória a Deus, família Rocha nesse ministério de louvor, é uma bênção, né, Dona Ivete? E o pastor Isaías que canta pra caramba também, né? A gente tem que juntar com ele aí pra gente poder estar cantando junto todo mundo, tá bom, irmãos? Então vamos lá para continuar a nossa transmissão, tá? Então a gente estava lá em Atos, capítulo 1, né? E aí nós vimos aqui no capítulo 1 que o Senhor Jesus falou para os discípulos que era para eles se importarem em pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Ou seja, é para eles ficarem preocupados em serem testemunhas de Jesus. Essa deveria ser a maior preocupação deles, né? Em levar o Evangelho, tá bom? Então, ser igreja, ser uma comunidade, ser um grupo, né? Estar juntos, ela é muito legal, é muito bacana, muito legal mesmo. Mas nós não devemos esquecer que o nosso propósito principal é levar o Evangelho. E como nós devemos levar o Evangelho? Nós devemos levar o Evangelho contextualizando o momento que nós estamos vivendo, ok? Então veja bem, nós falamos que a igreja começou, né, nos lares. Existiam sinagogas, mas a igreja não estava reunindo na sinagoga. A igreja estava reunindo nas casas das pessoas que deixavam, né, que se convertiam, que criam. A igreja não podia reunir no lugar público. Por quê? Porque como Jesus era taxado um líder político, revolucionário, então eles queriam abafar para que Jesus não tomasse o poder do império. Mas o povo judeu também, que era o povo pelo qual Jesus veio, também não queria que Jesus exercesse o poder. Então, na verdade, a igreja ela não era politicamente aceita, né? E também não era aceita pelo povo. Ela era perseguida de todos os lados. Então, quando uma pessoa decidia de fato se batizar, né, só confirmando se está tudo certinho,
Graça e paz, irmã Ângela. Um abraço, Daniel. Seja bem-vindo, tá? Outro cara que canta demais aí, esse Daniel aí. Então, gente, quando essa igreja, quando uma pessoa era batizada, ela era batizada porque uma pessoa era batizada, ela tinha que saber muito bem o que ela estava fazendo. Porque o batismo era entendido exatamente como ele é. Eles estão se identificando com os seguidores do Cristo, os cristãos. Eles estão se identificando com os seguidores do Cristo, do cristãos. E para as pessoas que não criam em Jesus como o Salvador, para as pessoas que não tinham visto Jesus como Messias, eles pensavam, são mais revolucionários, que querem destruir o nosso império, que querem destruir a cultura dos judeus. E isso é muito interessante, porque se você for pensar, um dia eu falei aqui, né, sobre aquele texto que fala assim, ó, servos, obedecei a vossos senhores como a Cristo. Então é mais importante obedecer a Jesus do que obedecer os seus patrões, né, onde você trabalha. Porque no entendimento é para que você trabalhe muito mais porque você está obedecendo a Jesus do que unicamente obedecendo a homens. Fazer como se estivesse fazendo a Deus e não a homens. Só que uma pessoa que não entende, talvez, do que está sendo falado naquele texto, ele pode interpretar de diversas maneiras. Uma maneira é, então eu posso fazer o que Deus me falar. Então, se Deus não me falar para eu trabalhar com esmero, com afinco, eu vou fazer do meu jeito. Olha que interpretação errada. E o outro pode pensar assim, ó, se é para trabalhar para Jesus, então esse cara vai se revoltar contra mim. Então, muitas vezes, tem interpretações muito erradas sobre o que a palavra fala, sobre o que os apóstolos estavam falando, e essas interpretações faziam com que a igreja era perseguida, ok? Então não tinha um lugar que você poderia ficar tranquilo. E essa igreja ela tem que vir se adaptando para que o evangelho continue. Entende? Essa igreja, irmãos, ela não acaba por causa que Jesus sobe para os céus. Essa igreja não acaba por causa que Tiago morre. Essa igreja não acaba por causa que Pedro está preso. Essa igreja não acaba por causa do legalismo dentro da igreja, sendo exigido que aqueles que se convertessem fossem também circuncidados. Essa igreja não acaba quando Ananias e Safira tentam fazer coisas erradas. Porque essa igreja, ela é movida pelo Espírito de Deus que trabalha dentro dos corações. Essa é a gasolina da igreja. A gasolina da igreja não é o lugar. A gasolina da igreja não é uma pessoa. O que move a igreja não é um necessário movimento. É o Espírito Santo de Deus testificando aos corações. Isso move a igreja. E esse fogo, ele não se apaga quando o movimento acaba. Esse fogo, ele não se apaga quando o prédio está com portas fechadas. Esse fogo não se apaga quando as situações não estão favoráveis para eu e você fazermos o que sempre fazíamos. Este fogo do Senhor, esta chama dentro de nós, ela nos direciona para novas maneiras, para novas formas de continuar levando o mesmo evangelho. Naquela época, não podia haver um culto público. Não podia. Por quê? Por causa que as pessoas seriam assassinadas, as pessoas seriam presas, as pessoas seriam torturadas. Não podia. Ok?
Não podia. E sabe, meu irmão, eu já ouvi uma pessoa falar que muitas vezes, eu ouvi uma pessoa falar um exemplo seguinte, ele falou assim, ó, quando eles estavam matando cristãos, quando eles estavam perseguindo a igreja crescia, a igreja se fortalecia. Só que parece que a estratégia agora foi de deixar a igreja conformada. A igreja conformada com tudo que está acontecendo. A igreja conformada com o método de vida do mundo. A igreja conformada com uma vida que não é uma vida cristã. A igreja conformada com um sistema de vida que não é de Deus. Mas tá bom, eu entro dentro de um prédio. Eu mergulhei dentro de uma banheira de água. Ok? Concluindo sobre o batismo, então se uma pessoa mergulhava, se uma pessoa entrava, se ela era batizada, ela era perseguida, ela poderia ser morta, simplesmente por aquele ato. E eu e você, provavelmente, já conhecemos pessoas que foram batizadas 10, 5, 3 vezes. Entende? Onde o batismo ele significava uma identificação com aquela mensagem de morte e ressurreição de Jesus, dizendo assim, não, eu creio nessa mensagem. Só que de repente agora, o que acontece? Esse batismo, ele está parecendo mais uma identificação com aquele grupo local. Aí você se identifica com esse grupo, você se identifica com aquele, entende? Quase que o propósito de verdade, que é uma identificação com a morte e a ressurreição de Jesus, foi esquecido por causa do conformar com a situação toda. Entende? Então a igreja, ela deve estar firmada em Jesus, mas ela deve ser direcionada pelo Espírito. Entende, meu irmão? E eu acho interessante que eu falei com você domingo sobre a direção do Espírito. Isso é muito importante a gente saber. Hoje nós temos a palavra de Deus, né, pronta, concluída, escrita, não falta nada. Então a palavra de Deus, ela nos ensina no caminho que nós devemos andar, né? Eu medito nesse livro de dia e de noite, para que eu possa saber o que eu devo fazer. Então a palavra de Deus, ela nos ensina. E o Espírito, ele nos conduz às verdades do Senhor, né? O que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. E dentro disso, meu irmão, minha irmã, eu acho interessante, porque nós temos a nossa carne. E às vezes, você pode estar com uma vontade e você achar que é de Deus, né? Vamos colocar um exemplo aqui, eu já ouvi pessoas dizendo, né? Vamos pegar o exemplo, saiu até a reportagem ali, que o divórcio era de Deus. Deus quer que eu me divorcie. Gente, da onde essa pessoa tirou essa ideia? Não é do Senhor. Agora, nós temos as instruções para tudo nas Escrituras. Se a pessoa está batendo, se a pessoa está maltratando, se a pessoa está sendo infiel, se não tem arrependimento, entende? Tem muitas situações aí, mas o desejo de Deus não é isso. Ah, eu vou roubar porque Deus quer que eu seja feliz. Como? Ah, eu vou me entorpecer e sair fora de mim próprio porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Jamais, meu irmão. Você entende? Então, nós devemos entender que Jesus está nos guiando através do Espírito dele quando a direção é conforme a palavra. Quando a direção é conforme o que está escrito na palavra de Deus. Não é simplesmente um pensamento meu, um desejo meu, o que eu quero. Entende? Embora a vontade de Deus, ela agrada você. Ela quer cuidar de você.
A vontade de Deus não é ruim para a sua vida, de maneira nenhuma. Mas nós devemos cuidar, porque muitas vezes nós estamos achando que é o Espírito que está nos dirigindo, mas infelizmente é a nossa carne e o nosso desejo, ok? Então essa igreja, ela era uma igreja que ela deveria, né, ser dirigida por Jesus através do Espírito Santo. Perseveraram, veja bem, eu acho interessante, né, no capítulo 2 aqui a gente já vai ver isso, né? Porque eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Veja bem, né, nós estamos aqui no livro de Atos, e aqui no livro de Atos há umas coisas interessantes, tipo, não tinha tudo pronto já. Eles estavam aprendendo muita coisa sobre a formação da igreja. Eles estavam aprendendo muitas coisas sobre a formação da igreja. Mas eles tinham um princípio muito importante, né? No capítulo 2, aqui, aquele versículo que todo mundo gosta de ler, né? Que ele diz assim, no capítulo 2, versículo 41 em diante. Vou pegar aqui que é mais fácil. Quarenta e dois. Aqui. É no 41 mesmo. Aqueles que creram na palavra de Pedro foram batizados cerca de 3.000 homens e juntaram-se aos outros crentes, participando regularmente no ensino administrado pelos apóstolos. Então, o que era a motivação, o que era a direção que aquela igreja tinha? Aquela igreja, ela era direcionada pelo ensino dos apóstolos. O Espírito Santo estava atuando, o Espírito Santo dirigia, mas qual era o ensino dos apóstolos? Entende? Então, o que acontece? Não é um mero desejo, uma mera visão. É uma doutrina fundamentada nas Escrituras e direcionada para o Espírito Santo. É quase assim, ó, você tem uma arma na mão e o Espírito Santo ele diz para você em que direção que você deve colocar, né? Pegar a escritura aqui, porque é mais interessante a gente tá vendo, né, a escritura, o pessoal que é das antigas que nem eu, né? Então, a escritura, ela ensina você o que você deve fazer. E o Espírito Santo vai te dirigindo os passos. Pode ser que o Espírito Santo dirija você da seguinte forma: William, né, eu acho que você deve ir por esse caminho. Mas não está nas Escrituras. Como é que eu vou ir por esse caminho? As Escrituras estão falando algo contra esse ensino? Talvez não. Não é pecado. Então, de repente, é a direção do Espírito mesmo. Mas nós devemos conhecer as Escrituras para saber se aquele ensino é um ensino dos apóstolos ou não. Entende? Então, não é a placa, não é o meu modo de fazer as coisas. É a doutrina dos apóstolos que dirige a igreja. Ok, meus irmãos? Eu acho interessante, né? Depois nós vemos a cura daquele homem aleijado que ele estava na frente do templo, no poder de Jesus. Mas só que acontece uma coisa bem interessante lá na frente, que a gente pode
pensar de repente aqui, né, o legalismo, ele começa a chegar dentro da igreja. As pessoas novas, os novos convertidos, eles vêm para a igreja. Só que, vamos ver se está aqui. Só que as pessoas, eles vêm e eles falam para aquele grupo de novos convertidos, dizendo assim, ó, olha, agora todo mundo, esses novos, tem que ser circuncidados. Eles têm que ser circuncidados, senão eles não vão poder fazer parte da comunidade da fé. Eles estão querendo impor algumas atividades para dizer que aquelas atividades elas ajudavam a pessoa a ser salva. Entende? Ó, você é salvo por Jesus, mas agora você tem que ir na minha igreja. Ó, você é salvo, mas agora você tem que fazer isso. Ó, você é salvo, mas agora... E os apóstolos não permitiram que isso acontecesse. Porque você é salvo e pronto. O Espírito Santo que habita em você, meu irmão e minha irmã, ele dirige você para o que é de Deus. Ô, meu irmão, uma pessoa, eu sou de Deus, mas ele mente, ele rouba, ele engana os outros, ele tira vantagem. Desculpa, será que o Espírito de Jesus, mente? Será que o Espírito de Jesus engana? Será que o Espírito de Jesus ele faz coisas erradas? Você nota? É muito fácil saber se você e eu estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele não faz coisas erradas. O Espírito Santo do Senhor, ele não briga com as pessoas. O Espírito Santo do Senhor, ele não vive para ele. Porque se fosse assim, Jesus ia dizer assim, Maria, eu tenho todo o poder, então vamos pegar uma casa bem boa para a gente, vamos juntar bastante dinheiro. Mas ele não tinha. Ele era pobre, meus irmãos. Mas ele não se importava, porque a importância maior do Espírito de Jesus Cristo, era você e eu. Né? Por isso que a palavra fala. Não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo. O Espírito de Jesus, ele amava todas as pessoas, incondicionalmente. E esse amor era refletido nos olhos do Senhor. As pessoas se sentiam amadas, as pessoas se sentiam cuidadas, as pessoas se sentiam valorizadas na presença do Senhor. Ok? Então, meu irmão e minha irmã, a igreja de Jesus, as pessoas que são dirigidas pelo Espírito de Jesus, refletem a luz de Jesus. Ok? Outro texto, né? É lá no capítulo 5 de Atos, que houve um homem chamado Ananias e sua mulher Safira, que vendeu seus bens e os entregou parte do dinheiro para os apóstolos, dizendo que era o seu preço total, e isso com cumplicidade da mulher. Esse texto aqui, ele fala de um homem chamado Ananias e uma mulher chamada Safira. Como tinha muita necessidade na época, o que acontecia? Ok, feliz dia dos avós aqui, a dona Ivete está mandando, tá bom? Então, como tinha muitas necessidades naquela época, então as pessoas, elas vendiam as suas propriedades e elas distribuíam os valores entre os necessitados, dava para os apóstolos, eles distribuíam. Era um contexto da igreja naquela época, tá? Você não vai, puxa vida, agora eu vou vender minha casa e vou dar o dinheiro para os apóstolos. Não é o nosso contexto. Não é o nosso contexto, tá bom? Então, naquela época, era aquele contexto.
E muitas pessoas estavam fazendo isso. Só que, o que acontece? Teve esse casal que eles pensaram, puxa vida, vamos fazer isso também. Só que aí eles pegaram o dinheirinho lá. Ah, mas a gente vai dar tudo lá para os apóstolos? Ah, não. Eu vou pegar uma parte para nós e vamos dar só isso. Tem algum problema nisso? Não tem problema. Você quer ficar com uma parte? Você pode ficar. Não tem problema. Só que o que está acontecendo com Ananias e Safira? Né? Eles estão querendo dizer algo que não é verdade. Vocês podiam dizer assim, ó, né, Pedro, é o seguinte, a gente vendeu aí um lote, vendemos aí um negócio, e a gente quer dar uma ajuda aí para vocês, né? Acabou o problema. Tem problema nisso? Não tem problema. Mas qual que foi o problema deles, né? Nós estamos dando tudo aqui para a igreja. Tudo, tá? E não era verdade. Entende? Meu irmão e minha irmã, olha, a mentira é complicada. Ela é complicada. Eu não vou dizer para você que eu não minto. Eu minto, já menti. De vez em quando eu me pego mentindo. Ela estraga a sua vida. Né? Ela estraga a sua vida. Você que tem o hábito de mentir, nem percebe mais quando está mentindo, estraga. Entende? Aqui, esse problema da igreja, nesse momento, era o quê? Pessoas dentro da igreja, talvez com uma posição, né, de destaque dentro da igreja, mas eles estavam mentindo. Eles estavam fazendo as coisas da maneira deles. Ok? E quando eles chegaram para os apóstolos, o Espírito Santo de Deus, que conduzia Pedro, né, não só ele, mas outros também, revelou para eles que eles estavam mentindo, eles estavam querendo exercer a primazia, eles queriam estar em primeiro lugar. E sabe o que acontece? Os dois morrem, entende? Imagina o bafafá, meus irmãos. Imagina se Ananias e Safira tivessem uma influência muito grande dentro da igreja. Ok? Puxa, mas Ananias e Safira sempre ajudou todo mundo. Olha só o que eles estão fazendo, né? Eles estão sendo bons. Por que Pedro é tão ruim? Pedro é tão cruel. Olha, deixou morrer essas pessoas. Entende? Mas estava entrando um veneno dentro da igreja. Não da igreja prédio, da igreja comunidade. Né? Pessoas que não temiam a Deus, mas queriam exercer um poder dizendo que temiam a Deus. Eles tiveram que passar por essa dificuldade. Depois veio a parte do legalismo, né? Que ele está mais para frente aqui. Eu não lembro qual capítulo que ele está de Atos, né? Vamos ver. Eu quero ler aqui com você. Depois disso. Depois disso. Não estou conseguindo achar aqui agora. Mas o fato é que aí vem o legalismo e tenta entrar na igreja. Você só pode participar da igreja se você vir de saia para baixo do joelho. Você só pode participar da igreja se você vir, né, de camisa de manga comprida. Você só pode participar da igreja se você tirar sua barba. Você só pode participar da igreja se você tiver barba. Você só pode participar da igreja se você for... Não é essas as indicações de Jesus. As indicações de Jesus é: você pode participar da igreja se você creu em Jesus. Se você se arrependeu de fato. Então, se você se arrependeu e você creu, você é parte da igreja. Essa era a única exigência, né? Aí depois ele fala do sangue. É bom que vocês
se abstenham. É bom que vocês se abstenham destas coisas. Mas aquilo não era um empecilho necessariamente para que a pessoa fosse salva ou que cresce no Senhor Jesus. Ok? O legalismo, meus irmãos, ele coloca coisas na frente de pessoas. E ele mata até as pessoas que colocam as próprias leis. Jesus ele já falava, vocês atam fardos a esses pequeninos que nem mesmo vocês são capazes de carregar. A vida, ela deve ser uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida que a gente pode viver tranquilamente e ser guiado pelo Espírito Santo. Não deve ser uma vida pesada na presença do Senhor. Muitas vezes atamos fardos pesados na nossa caminhada cristã porque talvez não conhecemos as Escrituras. Estamos tendo práticas que não são do Senhor, que não vêm de Deus. Então devemos examinar um pouco mais para entender o que o Senhor espera de nós. Meus irmãos, encerrando aqui, tem muita coisa que a gente poderia ir falando, mas eu gostaria de deixar isso para você hoje. Meu irmão, a igreja, ela nunca foi tão conformada e tão tranquila como talvez nos dias atuais, né? Tá tudo bem, você pode ir para qualquer lugar, você pode pegar sua Bíblia e ficar com ela debaixo do seu braço, não tem problema. Ela está tranquila. E agora nós chegamos nesse momento de pandemia, onde nós estamos sendo empurrados para um novo momento. Agora nós temos que descobrir formas de falar da palavra. Agora nós temos que descobrir forma de conectar com pessoas que não é mais naquele tempo. Então, o Espírito Santo ele pode nos dirigir para isso. Ok? Só que eu preciso deixar que Deus, através do Espírito e através da sua palavra, me dirija de como eu devo agir nesse momento de pandemia. Como eu devo agir com a igreja agora que eu não posso abraçar. Como eu posso viver a igreja, ser testemunha de Jesus nesse momento. Essa é a realidade. Essa é a realidade, meu irmão e minha irmã. Entende? Agora eu vou esperar. Não, não espera. O momento é agora. Esse é o momento. Enquanto você, de repente, está esperando as coisas voltarem ao normal, como era antes, você está perdendo de viver esse momento. Viver uma boa quarentena. Viver com a tua família. Aprender coisas diferentes. Ou, de repente, fazer certos ajustes na vida que você não fez ainda. Entende? Meu irmão e minha irmã, a pandemia, ela é horrível, ela é muito complicada. Mas eu tenho certeza que o ser humano, ele é mais difícil. O ser humano, ele não se adapta, o ser humano é difícil de ser conduzido. O ser humano é muito complicado. Então que o Senhor possa trabalhar na sua vida. A igreja ela teve que se adaptar a todas as situações para que ela sobrevivesse, vamos dizer assim. Não morreria, mas vamos pensar dessa forma. Então eu e você também podemos nos adaptar para ser igreja nesse mundo, dessa forma que as coisas estão acontecendo. Tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, eu peço que o Senhor esteja nos dirigindo como igreja, para que nós possamos, Senhor, te servir da melhor maneira possível e que nós possamos nos adaptar a essa nova ideia. Obrigado pela igreja que está no mundo todo, por cada pessoa que está conosco nessa transmissão. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, então vamos ir para o nosso momento de cantar, né? Vamos cantar um pouquinho, né? Vamos esperar o pessoal aí estar entrando na transmissão. Deixa eu mandar para eles lá o convite, tá bom? Aí eles já vão entrar aqui. E aí a gente vai ter mais um momento de música. Se você quiser entrar também, você pode entrar. Se quiser fazer algum comentário, tá bom? Eu vou mandar para todos aí o link. E aí você pode entrar para você poder
participar aí da transmissão, tá? Se quiser fazer um comentário, você vai poder, tá bom? E aí tá aí o link no seu WhatsApp já, você pode pegar e entrar. E vamos esperar aqui os irmãos da família Rocha, para que a gente possa tá fazendo a nossa encerramento musical, tá bom? Os irmãos já estão entrando aí. Eu gostaria de dar um bom dia aí para você que chegou um pouquinho depois. Você pode entrar na página e pegar a live completa, né? Que às vezes ela fica muito grande, eu não consigo mandar para você no celular, mas você pode entrar aí, vai ficar no YouTube também depois. Dona Marisa e a Dona Ivone. Deus abençoe Dona Ivone, Deus abençoe o Michael e as meninas, né, que são as duas princesas de vocês lá. Um excelente final de semana para vocês aí na presença do Senhor. Tá bom, Dona Ivone? E agora vamos para quem mais aí? Dona Marlete né? Dona Marlete. Ok, já estão chegando aí o pessoal da família Rocha. Eu não vou cantar, gente, porque eu não sou bom de música. Mais ou menos, né? Não vou dizer que eu sou totalmente ruim. Mas esse pessoal aqui arrasa, né? Eles cantam com amor, né? Então, eles vão cantar aqui pra gente. São pessoas que a gente admira muito, né? Nós admiramos muito essa família pelos dons, né, que Deus tem dado para eles, pelos talentos, pelo apoio que tem dado para a gente, né, como igreja. Tem sido uma bênção ter ele conosco na igreja, tá bom? Aí tá entrando aí a Dona Silvana, né, por enquanto. Vamos colocar na tela aí do Zoom para você poder ver. Né, Dona Silvana? Ótimo que a senhora tá aí. Só que ela tá assim, aí o Aurílio tá conectando ali, né, Aurílio? Então vamos deixar eles cantarem. Aí, ó a Melissa ali, ó. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza, gente boa. Gente boa, gente boa. Tá certinho, Aurílio. Vai lá, meu irmão. Já tá tudo certo. É só cantar, Aurílio. Vou desativar. Ativa o som de vocês aí. Pode começar. Aí, gente. Uma coisa peço ao Senhor, me a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu rei, pois não há sentido a vida, perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Se quebra caminhada está, não poderei seguir, e por isso eu peço socorro a ti. Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca novamente meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa. Uma coisa peço ao Senhor, que a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu rei, pois não há sentido a vida, perde a razão, se Jesus
eu afastar meu coração. Sei que a caminhada é só, não poderei seguir, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor. Segura minha mão, me ajudar a direção. Não permita que eu me perca loucamente meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. O pastor não está aparecendo? Jesus 95, pastor. Riquezas não preciso ter, mas te celeste ter. Nem paz, a paz ou bom prazer, por quanto te tem. Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Não tenho muitas honras para mim, perderam seu valor. Já tenho a paz divina em ti, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal, ao ver em glória triunfar. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só que viver de um modo que me dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. E aí à noite a gente vai ter mais aqui, pessoal, né? Todos aí se preparem para a noite, a gente vai ter nosso culto às 7h30 e um ótimo domingo para você na presença do Senhor. Um grande abraço aí.
Querem cantar mais, Marlete? Eu jogo vocês aqui para encerrar. Não pode. Tá bom, né? Então tá, vamos colocar aqui. Aí, beleza. Então tá, pessoal. Ótimo dia!